W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Restaurante Brasileiríssimo, o melhor sabor do Brasil em Faro. Algarve Business Awards. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver. Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV Algarve, sempre conectados com a gente em todas as plataformas digitais, também no Brasil na TV a cabo para mais de 300 cidades e aqui no Algarve pelas redes sociais, pelo YouTube e também pelo aplicativo já que você pode baixar na sua Smart TV. Hoje no nosso entrevista especial tem aqui finalmente, a gente não vai falar disso, mas sempre com muita simpatia, o nosso André Gomes, presidente da região de turismo do Algarve, que agora acabou recentemente de completar seu primeiro ciclo, seu primeiro ano à frente dessa importante instituição e a quem a gente recebe com muito carinho, muito respeito aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite e aproveito para cumprimentar, obviamente, todos quantos nos estão a ver aqui na Connect da Algarve, Connect TV Algarve, e dizer que é com muito gosto e com muito agrado que estou aqui convosco neste bocadinho, depois de muitas dificuldades de agenda, para conseguirmos encontrar aqui a data para fazermos esta pequena conversa. Mas é com muito gosto que aqui estou e muito obrigado. Essa história da agenda nós só vamos contar no privado. Aqui em público nós não vamos contar, não. A gente vai destinar o nosso tempo para falar do Algarve, do turismo do Algarve. E eu queria começar que você fizesse um pequeno balanço, primeiro da sua trajetória até chegar a esse momento, a essa posição, e já na sequência, se é que dá para fazer em breves palavras, um balanço desse seu primeiro ano. Sim, senhora. Tentarei fazê-lo da forma mais breve e mais concisa possível. Trabalhei cerca de 10, 15 anos no setor do turismo e na área dos eventos, também muito em particular, num município aqui da região, em Portimão. Foi aí, de uma certa forma, o meu primeiro contacto com o setor do turismo do ponto de vista profissional e foi aí que tive efetivamente a oportunidade para aprender muito sobre aquilo que é trabalhar em turismo, sobre aquilo que é o potencial e a importância do turismo para esta região e, portanto, foi nesse seguimento que fui fazendo este percurso. Entre outras experiências profissionais que tive depois posteriormente, tem inclusive com uma breve passagem pelo Governo em 2016. Em 2018 fui convidado pelo meu antecessor, pelo João Fernandes, para integrar os corpos diretivos da região de turismo do Algarve como diretor do Núcleo de Promoção, Animação e Informação Turística, cargo que exerci e funções que exerci durante 5 anos, precisamente até 2023, ano em que fui eleito como presidente da região de turismo do Algarve. E tem sido, sem dúvida, um desafio extremamente enriquecedor, extremamente gratificante, a possibilidade de podermos trabalhar num setor, numa região onde este setor tem uma importância tão grande, mas mais do que a importância, o que eu relevo acima de tudo é a capacidade que este setor tem de fazer pela região. Fazer pela região naquilo que diz respeito ao seu território, naquilo que diz respeito aos seus residentes, contrariando até aquilo que é uma ideia que muita gente tem de que o turismo do Algarve trabalha única e exclusivamente para os turistas. E, de facto, esse é claramente um dos maiores desafios, mas também confesso que é daquelas coisas que me dá mais gratificação, precisamente é essa possibilidade de nós, através da nossa ação, não só impactarmos naquilo que são os milhões de turistas que recebemos todos os anos, mas também termos muita capacidade e muita possibilidade de intervir ao nível da gestão do território, de trabalhar com os residentes, de trabalhar com as comunidades locais e, de facto, acrescentar algo a esta região fantástica que, não sendo a minha região de nascença, já cá resido há mais de 40 anos e, portanto, sou de todo o Algarvio, mais do que de qualquer outra nacionalidade. E tem sido, de facto, um ano extremamente desafiante. Se, por um lado, já vinha a trabalhar na entidade nos últimos 5 anos como diretor e isso permitiu-me, de facto, ter um conhecimento quer da casa, sim, quer da própria atividade e a capacidade que a casa tem. Por dentro, né? Por dentro, exatamente, é completamente diferente. De facto, a este nível, acabou por ser uma mudança do nível e também uma mudança ao nível daquilo que é a exigência, daquilo que é o empenho que também temos
que aplicar naquilo que são exercícios de funções numa casa tão importante como a região de turismo do Algarve. Para explicar, a gente tem público muito grande no Brasil. Para explicar mais ou menos para vocês, quem conhece aí a lógica da SP Tours, por exemplo, né, que é a Agência de Desenvolvimento do Turismo da capital, de São Paulo, mais ou menos é a mesma coisa. É uma empresa pública, a gente pode dizer assim? Posso especificar um bocadinho, até um bocadinho melhor. Nós, em termos daquilo que é o modelo que temos de organização das entidades regionais de turismo, que, por assim dizer, eu atrever-me a dizer que é o braço público do governo no que diz respeito àquilo que é a estratégia e a promoção em termos de turismo das diferentes regiões, nós estamos organizados em 7 regiões. Portanto, as 5 regiões, Porto e Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo e Ribatejo e Algarve, depois os Açores e a Madeira. Portanto, são 7 regiões de turismo do ponto de vista público. Okay? E em que temos como principais competências, não só ao nível daquilo que é a nossa estruturação de produto e oferta, que fazemos ao nível das diferentes regiões, e depois temos como atribuição a promoção do destino, portanto, neste caso do destino Algarve, naquilo que são os mercados nacional e aquilo que é denominado o mercado interno alargado, ou seja, que abarca a Espanha. Portanto, esta entidade pública, da qual eu presido e para a qual fui eleito em 2023, portanto, tem por competência e atribuições, em particular, estas competências. Depois temos uma outra organização de direito privado, uma associação, que envolve o trade, que envolve os empresários da região, as associações representativas do setor, e que aí, sendo uma associação de direito privado, portanto é uma associação como outras, que tem eleições, eu acabei por assumir o meio de um mandato do meu anterior antecessor, que ao sair da entidade regional também se deixou a Associação de Turismo e, portanto, acabei por assumir o meio do mandato dele, inclusive indo a essa associação a eleições agora muito brevemente até ao final do ano. E esta associação tem por competência o quê? Tem por competência a promoção toda ao nível dos mercados externos, excetuando, lá está, o mercado nacional e o mercado espanhol. Portanto, tudo o que diz respeito à promoção externa para todos os restantes países da Europa, para o resto do mundo, sim, todo esse trabalho é desenvolvido através desta Associação de Turismo do Algarve, onde, como disse, para além da entidade regional de turismo, que foi uma das entidades fundadoras, temos uma participação muito ativa dos empresários da região e das associações que representam os diferentes subsetores do turismo na região. A gente sabe que o turismo, a indústria do turismo, ela é para lá de fundamental no Algarve, e que muitas vezes quase um mantra, e eu entendo e por vezes concordo, aquela história, mas o Algarve não poderia ser só turismo. Só que aí tem uma confusão entre entender que outras indústrias deveriam se desenvolver e entender que a indústria do turismo ela é ruim. Tem uma confusão, às vezes, na fala ou no raciocínio das pessoas. A pergunta é, dá para fortalecer ainda mais o turismo? E aí eu falo, você como um gestor público, uma pessoa que está ligada ao turismo, mas que, se não é algarvio de nascença, é de coração, é de tempo de casa, né? Dá para se pensar num desenvolvimento alargado para o turismo em paralelo a desenvolvimento de outras formas de se ganhar a vida, de se gerar riqueza, prosperidade para o Algarve, que não seja o turismo? Claro que sim. Eu, aliás, aí até interpreto e vejo as coisas de outra maneira. Como disse bem, que todas as atividades económicas têm os seus impactos positivos e negativos, e o turismo, obviamente, também não foge a isso mesmo. Mas relativamente a esta questão de entre aquilo que é o peso do turismo na região, que é evidente, aliás, até do ponto de vista nacional, perante aquilo que é o contributo que o turismo dá, que o setor do turismo dá, quer direta, quer indiretamente, para aquilo que é toda a economia nacional, ao nível das exportações, ao nível do PIB. Portanto, e isso o Algarve é, sem dúvida, em termos nacionais, o grande contribuidor para esses impactos económicos. E aqui o que eu costumo dizer, e utilizando uma frase, lá está com uma pessoa com quem também aprendi muito, um ex-secretário de Estado do Turismo, nosso conterrâneo do Algarve, Vítor Neto, que é o presidente do NERA, e como ele já diz há muitos anos, não há turismo a mais, há as outras atividades a menos. E o turismo, de facto, quer na nossa região, quer no nosso país, tem uma capacidade tremenda de trazer as outras atividades para cima, de puxar as outras atividades atrás, de fazer com que outras atividades económicas se desenvolvam a par ou em consequência também daquilo que é o crescimento do turismo. Se não reparemos, nós a nível do turismo, nós promovemos os nossos produtos endógenos, nós promovemos a nossa gastronomia e, portanto, estamos, de certa forma, também a trazer aquilo que é essa produção dos nossos produtos endógenos, nomeadamente ao nível da agricultura,
para cima. Se estamos a trabalhar ao nível da gestão do território, ao nível da qualificação do nosso território, também estamos a puxar também outras atividades relacionadas precisamente com esses impactos e com essa gestão do território para cima. Se desenvolvemos indústria, se trazemos o comércio, se dinamizamos o comércio das cidades, estamos também a dinamizar a atividade comercial. Portanto, o turismo tem esta capacidade, de facto, de servir de alavanca para as outras atividades económicas. E numa região como o Algarve, em que nós, direto ou indiretamente, tudo acaba por estar relacionado com o turismo, isso parece-me por demais evidente. E lá está, naqueles desafios que eu falava no início da nossa conversa, também é isso que também é extremamente gratificante. É nós sabermos que lá está, que estamos a impactar não só num setor de atividade económica da região, mas que estamos a contribuir claramente para trazer outros setores de atividade também para cima. Podemos falar da produção cultural, podemos falar de tudo aquilo que acabam por ser os instrumentos que compõem ou que nos dão base para nós fazermos a promoção dos nossos destinos, para nós fazermos a promoção turística do nosso destino. Porque sem tudo isso por trás nós não teríamos o que promover. Se não tivermos cultura, se não tivermos gastronomia, se não tivermos um conjunto de atividades que os turistas possam realizar quando visitam a nossa região, nós não teríamos matéria-prima para trabalhar. E, portanto, eu acho que o turismo também tem muito essa capacidade. Impactos, obviamente, tem. Positivos, negativos, como todas as outras atividades. A gente sabe que, evidentemente, que todo destino turístico que é muito famoso, que ele é muito procurado, prioritariamente, ele tem atrações interessantes, mas o Algarve tem um charme extra que tem alguns selos, algumas marcas, alguns rótulos que rodam por aí. Por exemplo, a gastronomia mediterrânea, melhor para a saúde no planeta. A qualidade de vida para o que a gente chama no Brasil de melhor idade, né? Para as pessoas mais velhas, quer dizer, o melhor lugar do mundo para se envelhecer. Esses outros rótulos, né, essas outras marcas boas para o Algarve, acabam criando uma terceira marca que tem sido utilizada fortemente, que é onde é bom se viver, onde é bom de se viver. E onde é bom de se viver, também por natural é bom desenvolver economicamente, ou seja, de alguma maneira, essa vinda de pessoas para cá em busca de qualidade de vida, mesmo quando já estão numa fase menos produtiva da vida, que já estão, como a gente fala, né, com a vida ganha, já estão, ou já estão reformados, mas muitas vezes estão gozando da sua reforma, mas ainda têm empresas, ainda fazem investimento. Isso já se reflete? Já há uma percepção de que há um crescimento de outros setores por conta da vinda dessas pessoas para cá? Felizmente sim. Felizmente, longe vão os tempos em que o Algarve tinha uma oferta exclusivamente de sol e praia e golfe. Naturalmente, segmentos muito importantes para a região são aqueles segmentos onde somos internacionalmente reconhecidos pela qualidade da nossa oferta e continuam a ser segmentos de aposta e segmentos principais da oferta da nossa região. Mas, de facto, o Algarve tem tido essa capacidade, eu diria, se calhar nos últimos 10, 15 anos, de acrescentar muito mais oferta qualificada, valorizar aquilo que é a sua oferta em diferentes segmentos e mencionou alguns. Temos desde aqueles segmentos mais tradicionais que têm vindo a conhecer um exponencial crescimento nos últimos anos e que, inclusivamente, têm um forte contributo para aquilo que é um dos nossos maiores desafios, que é o esbatimento da sazonalidade. Portanto, desenvolvermos atividades e oferta que permita que o Algarve seja, de facto, como é, um destino para turismo durante todo o ano. E, portanto, é muito nesse sentido que trabalhamos. Podemos falar desde o turismo natureza, o turismo cultural, o turismo residencial, conforme falava, de muitas pessoas que acabam por escolher o Algarve para viver o resto das suas vidas pós uma vida de trabalho nos seus países e, como disse bem, trazendo também, enriquecendo a região também com isso, não só do ponto de vista económico, mas até do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das experiências e até, como eu costumo dizer, muitas dessas pessoas que escolhem o Algarve para residir nos seus últimos tempos de vida acabam por ser dos nossos principais embaixadores de promoção da nossa região. E vemos isso com tudo aquilo que é as comunidades britânicas, por exemplo, ou outras que residem bastante no Algarve e que acabam por também lá estar a fazer esse trabalho de promoção junto de família, junto de amigos e, portanto, de facto, também são segmentos muito importantes. E cada vez mais têm maior peso e importância naquilo que é a nossa oferta turística. Porque, de facto, conforme referia, são claramente aqueles segmentos, por exemplo, como o Golfe, mas esse já consolidado, que permite, de facto, ver o Algarve como um destino turístico durante todo o ano. O turismo residencial é claramente um exemplo disso.
Ao vermos estas comunidades fixarem-se no Algarve, depois vemos aquilo precisamente que referia. Muitas dessas comunidades continuarem a desenvolver atividade, não só até do ponto de vista comercial, mas até do ponto de vista associativo, a participação na vida da sociedade em termos da região, do ponto de vista cultural, das atividades culturais, vemos aí já um contributo e uma presença muito forte, nomeadamente de outras comunidades estrangeiras que escolhem o Algarve para viver nesse período de vida. Mas também não se fica por aí as escolhas. E aqui bem próximo de nós temos a nossa Universidade do Algarve, sim, onde um dos lemas até inclusivamente também é venha para o Algarve, um sítio bom para estudar. Não só um sítio bom para viver, mas também um sítio bom para, sim, estudar. E de facto o Algarve tem esta grande mais-valia e eu acho que é isso em grande medida que faz com que sejamos o destino turístico de excelência que somos, escolhido por tantos milhões de turistas todos os anos. É de facto esta complementaridade da oferta numa região relativamente pequena à dimensão europeia. Como eu costumo dizer, conseguimos percorrer a região toda de uma ponta à outra em cerca de 2 horas, como em meia hora podemos ir de uma das nossas praias internacionalmente reconhecidas e estar em plena serra ou Barrocal ou no interior do Algarve. Eu acho que isto é claramente uma das grandes mais-valias do Algarve como território. É que numa região relativamente pequena à dimensão europeia consegue concentrar em si toda uma oferta tão diversificada e tão rica como aquela. Eu bem sei que eu sou suspeito para falar desta forma e para elogiar a oferta que temos, mas eu não tenho dúvidas que poucas serão as regiões do mundo que conseguem congregar em tão pequena área toda esta oferta como nós conseguimos. Eu falo isso no Brasil, eu falo assim, uma das coisas que eu acho sensacionais do Algarve é o Brasil tem praias lindas, né? Então, tudo bem. Só que uma praia uma espetacular fica a 400 quilômetros da outra espetacular. E ok, o Brasil é muito grande, então, tem a serra, mas a serra fica a 1.000 quilômetros do... Aqui, né, com 2 horas de carro e se você pensar até a serra, meia hora, quer dizer, são 2 horas para você percorrer assim, meia hora... E isso permite que qualquer pessoa que venha passar férias ao Algarve, escolha o que quiser. Em 3, 4 dias que escolha ficar na nossa região, consegue ter contacto com toda esta oferta. Consegue ficar num dos nossos hotéis altamente reconhecidos em termos daquilo que é a qualidade da oferta do nosso alojamento turístico, experienciar as nossas praias internacionalmente reconhecidas, fazer um percurso pedestre na Via Algarviana, em pleno interior da região, ou optar pela Costa Vicentina, ou ir até ao Guadiana, e portanto em 4, 5 dias na nossa região permite tudo isto, o contacto com a nossa cultura, com a nossa tradição. Eu estive há 2 ou 3 dias com um grande amigo, Paulo Neves. Uhum. Eu estive com ele em Sagres. Fui fazer uma gravação de um coral da República Tcheca que estava aqui. Bom, eu não conhecia Sagres. E aí a gente está falando também de turismo histórico fantástico, né? Associado à nossa história dos descobrimentos tão importantes. Onde começou a globalização. Se a gente fala em globalização, começou ali, naquele pedacinho ali. Rialce é o 3º monumento mais visitado no nosso país. A Fortaleza de Sagres. A Fortaleza de Sagres? É o 3º monumento mais visitado no nosso país. Essa informação eu já não tinha. Você tem números de quantos turistas estrangeiros passam pelo Algarve por ano? Em 2023 ultrapassou os 4,5 milhões. 4,5 milhões de turistas estrangeiros, internacionais. Nós, no ano passado, como foi sabido e divulgámos na altura, acabámos por ter, se calhar, o nosso melhor ano turístico de sempre. Depois de 2019, que tinha sido o nosso melhor ano turístico até então, 2023 apenas não ultrapassámos os números de 2019 num dos indicadores. Em todos os outros superámos todos os indicadores relativamente a 19. Ou seja, tivemos mais de 5 milhões de turistas na região em 2023, ultrapassámos os 20 milhões de dormidas, tivemos 1.600 mil milhões de euros de proveitos em termos de impacto económico e, portanto, de facto, foi um ano extraordinário. E em termos daquilo que é o peso do turismo internacional, tem um peso muito importante. Quando falamos na globalidade dos mercados, o mercado nacional continua a ser claramente o nosso mercado mais importante. E não obstante muitos achismos ou percepções que todos os anos vamos registando em função daquilo que é a relação do Algarve com o turismo nacional, de facto o turismo nacional continua a ser o nosso principal cliente turístico, por assim dizer. Mas depois, de facto, temos aqui mercados consolidados já de há longos anos. Felizmente, também conseguimos contrariar uma dependência muito grande que nós tínhamos do mercado britânico, em que se calhar se falarmos há 20 anos atrás, nós dependíamos do ponto de vista internacional quase exclusivamente do mercado britânico, mas isso tem sido um esforço que temos feito nos últimos anos
muito grande, precisamente para diversificarmos as fontes, de emissoras de turistas para a região, e o que é bom de ver, que registámos em 2023, e posso também partilhar alguns resultados que estamos a ter já em 2024, é que vemos não só um contínuo crescimento desses mercados mais consolidados, mercado britânico, irlandês, holandês, portanto, mercados que já estão bem consolidados na região, historicamente consolidados na região, mas depois toda uma emergência de novos mercados com um potencial fantástico, sendo aquele mais evidente e mais mencionado nos últimos anos, o mercado norte-americano, que de facto, e quando falo norte-americano, falo Estados Unidos e Canadá, em que de facto, como alguns me perguntavam há tempos, acabaram por descobrir o nosso país nos últimos anos e têm vindo aqui a dar um forte incremento àquilo que é a dinâmica turística, não só no nosso país, mas também em particular no Algarve, não obstante ainda não termos um voo direto que terá início em maio do próximo ano, que ligará Faro tem muita gente comemorando aí, eu sou um deles. Era um voo muito expectado, era um anseio da região já há alguns anos, que levou alguns anos também, tivemos que dedicar alguns anos do nosso trabalho para fazer concretizar esta rota, que era para ter tido início este ano, mas que vai ter início em maio de 2025. Só dando um passinho atrás, só para dimensionar isso para brasileiros e para os próprios algarvios. 4 milhões e meio, 5 milhões de turistas estrangeiros, internacionais na região, só para que vocês entendam, o Brasil inteiro recebe em torno de 4 milhões de turistas internacionais. 4 milhões só. O Brasil inteiro, um país de 215 milhões de habitantes com aquela dimensão. Enquanto nós no Algarve somos 450 mil. Exatamente. Então, é realmente um número fabuloso quando você coloca em comparação com um país que também tem uma indústria de turismo. Eu não vou fazer críticas ou observações, porque não é esse no caso do Brasil, nós não vamos falar disso hoje, mas é fantástico de entender isso. Você falou agora há pouco dos turistas, dos portugueses, que ainda são a maior clientela, né, do turismo no Algarve. E aí tem uma coisa que a gente ouve muito, eu quero entender a sua percepção. O pessoal fala, o turismo do Algarve é caro. Ele só é feito para os estrangeiros. O turismo do Algarve... Existe um turismo ideal, ou seja, o turismo do Algarve, ou as empresas, porque aí também nós temos que falar das empresas e da percepção dos empresários para o que eles querem para as suas empresas livremente, eles têm o direito disso. Claro. Esse turismo mais caro ou mais qualificado, onde o mercado de luxo, os restaurantes mais luxuosos, eles têm ganhado mais destaque, mais espaço e mais dinheiro, ele é ruim para o Algarve? Ou obrigatoriamente teria que ter um turismo de baixo custo no Algarve para dar resposta a uma outra parte da população portuguesa? Como é que você enxerga isso? Eu sei que é um calcanhar de Aquiles. Eu acho que tem a ver com uma perspectiva histórica, porque de facto o Algarve, historicamente, eu diria há alguns anos, há algumas décadas atrás, era claramente um destino turístico de massas, ou seja, de vir muita gente naquilo que era um pico alto de atividade, que basicamente tinha 2 meses durante o ano, mas de facto tem vindo a ser um esforço, lá está, no âmbito daquela diversificação da oferta que estávamos a falar há pouco, também de qualificação da sua oferta e de valorização da sua oferta, porque também é importante valorizarmos aquilo que é o investimento dos empresários, aquilo que é o investimento dos municípios em proporcionar infraestruturas e oferta precisamente para quem nos visita, não só para quem cá reside, mas também para quem nos visita, e portanto é importante valorizar isso mesmo. Quando me pergunta qual é o meu cenário ideal, eu digo-lhe de uma forma muito clara aquilo que costumo dizer sempre. Eu acho que toda a gente tem direito a usufruir da oferta do Algarve. E para esse efeito nós temos que ter oferta, como se costuma dizer, para todas as carteiras. E eu não tenho dúvidas de que o Algarve tem precisamente essa oferta para todas as carteiras. Referi aí bem que todos os anos, nomeadamente na altura do verão, temos sempre muito esse comentário relacionado com o turismo nacional, até inclusivamente, como foi mais uma vez exemplo este verão, em que levámos todo o verão a ouvir dizer que os portugueses estavam divorciados do Algarve, que o Algarve estava muito caro para os portugueses. Bom, eu à partida diria que logo à partida o problema não é da região, se calhar o problema é das economias, e isto verifica-se também com outros países da Europa. Nós tivemos países da Europa
também alguns deles consolidados em termos de emissores de turistas para a região, que não viram um crescimento como outros, e isso teve a ver claramente com aquilo que é a sua condição económica e financeira dos nacionais daquele país, Sim. se têm ou não mais dinheiro disponível para aquilo que é as atividades de lazer, para as suas férias, nas opções que tomam nesses períodos. O Algarve não foge à regra. Portanto, e certamente se os portugueses não têm melhores condições económicas para usufruir de lazer e de férias, certamente o problema não é do Algarve nem das outras regiões, é um problema de economia nacional. Felizmente, as coisas melhoraram agora relativamente nos últimos tempos, com uma descida da inflação, depois de uma inflação muito alta durante muitos anos, com uma subida de taxas de juros como há muito não se via na esfera da Impactando Europa. nas casas, E, portanto, tudo isso causa um impacto Sim. muito grande que, de facto, deixou menos disponibilidade das pessoas de dinheiro para aquilo que é o lazer, para o seu lazer e para as férias. Eu, como disse, claramente o Algarve tem oferta por todas as carteiras. Seja ao nível daquilo que é o seu alojamento turístico classificado, que vai desde os 3 estrelas até aos 5 estrelas, dos 3 estrelas perfeitamente acessíveis, com preços médios, perfeitamente dentro daquilo que é a acessibilidade de um turista nacional, Sim. como depois também tem os seus hotéis claramente classificados de 5 estrelas, bastante E é valorizados, bom que haja. para dar resposta precisamente também a uma procura num segmento, vamos lhe chamar de luxo, mas de mais alta qualidade acima de tudo, e que obviamente nós queremos muito ter na nossa região. Mas isto, podemos falar disto ao nível do alojamento turístico, como podemos falar de toda a outra oferta, seja ela da animação turística, da restauração. De facto, o Algarve também tem essa riqueza na oferta. Tem, de facto, oferta para todos os bolsos, ou para todas as carteiras, como se costuma dizer. E eu, no meu entendimento, deve continuar a ter, devemos continuar a fomentar todos os níveis de turismo, porque eu entendo que toda a gente deve ter o direito de usufruir das fantásticas experiências que nós podemos proporcionar no Algarve a quem nos visita em tempo de férias. André, você está há um ano com essa missão, com essa função. Onde você acha possível, qual é o caminho desse turismo do Algarve? E aí eu falo, não só durante o período que você está nessa gestão, aonde você, como algarvio, né, que está aqui no Algarve, que vive a sua vida aqui, que cria a sua família aqui, aonde você imagina o Algarve daqui a 20 anos? Eu sei que é muito difícil de fazer uma previsão depois desses últimos 5 anos que nós tivemos. Uma pandemia que jogou o mundo na lona, quando a gente achou que ia dar uma melhorada, vem uma guerra, e aí tem um conflito hoje muito que mexe politicamente, né, com o mundo inteiro, que é o conflito lá em Israel, na faixa de Gaza e tal. Eu sei que é difícil fazer uma previsão, mas tirando essas hipérboles históricas que acontecem e que são inevitáveis, ou que são incontornáveis às vezes, mas num caminho normal. Onde você imagina que o Algarve pode estar em termos de qualificação, em termos de qualidade de vida para quem está aqui, em termos de crescimento econômico para os empresários que já estão e outros tantos que não param de chegar para investir no Algarve? Mas não uma previsão, mas um desejo. Sim, posso tentar pelo menos. De facto, conforme referiu, são muitas as incertezas que influenciam aquilo que é o desempenho, não só deste setor, mas de qualquer outro. E, de facto, os últimos anos ensinaram-nos bastante isso. Mas dentro daquilo que são as nossas perspectivas e até, inclusive, as nossas estratégias, e abrindo aqui um parênteses, num momento em que, precisamente, o setor do turismo, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista mesmo nós, a nível regional, estamos, precisamente, a discutir e a fechar planeamentos estratégicos, precisamente, a 5 e a 10 anos. Nós, neste momento, a nível regional, finalizamos agora e vamos fazer a apresentação pública dentro de uma semana ou duas do nosso novo plano de marketing estratégico regional para o turismo do Algarve, onde delineamos aquilo que são as nossas apostas, a nossa visão, as nossas metas e objetivos que pretendemos atingir num universo até 2028, que corresponde ao mandato para o qual esta Comissão Executiva foi eleita em 2023, mas veja que do ponto de vista nacional, nós em 2017 definimos uma estratégia há 10 anos até 2027, Estratégia de Turismo 2027, denominada ET27, onde também aí foram definidos, do ponto de vista nacionais, objetivos a atingir a 10 anos. Ora, verificamos que esses objetivos que foram definidos para atingir em 2027 estão a ser atingidos em 2024. E então isso fez o quê? Fez com que nós, do ponto de vista nacional, o Turismo de Portugal, está neste momento precisamente a desenvolver a nova estratégia rumo a 2035.
E mais ousada, portanto, provavelmente. para os próximos 10 anos. E provavelmente mais ousada. Estamos neste momento na fase de recolha de contributos, com ações realizadas em todas as regiões do país. Nós aqui no Algarve, já agora aproveito para partilhar, vamos ter a nossa sessão de contributos para a Estratégia 2035 do Turismo de Portugal no próximo dia 25 de novembro, aqui em Faro, na Universidade do Algarve, no grande auditório, e onde convido desde já todos quantos nos estão a ver e que quiserem também dar um contributo para essa sessão, para estarem presentes. E, portanto, nessa medida, e isto joga com aquilo que eu poderei ver a região daqui a 15 ou 20 anos. Há aqui um foco claro numa contínua promoção da diversificação e da qualificação e da valorização da nossa oferta, e aí estamos a falar ao nível das nossas infraestruturas, ao nível dos nossos produtos, ao nível das nossas ações. Portanto, vamos continuar a trabalhar nessa perspectiva, diversificação de mercados, chegarmos a novos mercados. Nós costumamos dizer que já todo o mundo ouviu falar do Algarve, mas se calhar ainda nem todo o mundo teve a capacidade ou a possibilidade de vir ao Algarve. E nesse aspecto, por exemplo, uma das estratégias passa por continuarmos a apostar naquilo que é a nossa conectividade aérea direta através do aeroporto de Faro. Quando me candidatei às funções que atualmente desempenho, assumimos claramente que essa era uma das nossas apostas, porque também foi das coisas, lá está, que aprendi a trabalhar no turismo há cerca de 20 anos atrás, é que é muito difícil nós trabalharmos um mercado emissor de turistas para o nosso destino se não tivermos uma ligação direta com esse país. Portanto, isso tem sido uma aposta muito grande e que felizmente tem dado muitos frutos. Estamos continuamente a anunciar novas rotas diretas a partir do aeroporto de Faro, o que faz com que fique mais fácil para as pessoas chegarem à nossa região e virem à nossa região. Portanto, isso é claramente uma das apostas. Depois, há aqui um tema que é claramente fulcral e vai ser certamente o maior dos desafios que nós vamos ter nos nossos próximos 10, 20 anos e, portanto, relaciono muito isso com aquilo que será a minha visão da região daqui a 15 e 20 anos, que é um destino sustentável. Um destino sustentável nas diferentes dimensões da sustentabilidade. Nós, quando falamos em sustentabilidade, por norma, temos o vício de pensar apenas na sustentabilidade ambiental. Mas quando falamos em sustentabilidade, hoje em dia, vai muito para além da sustentabilidade ambiental. Estamos a falar de uma sustentabilidade social, estamos a falar de uma sustentabilidade económica. Se, por um lado, quando falamos numa sustentabilidade do ponto de vista ambiental, estamos claramente a falar da preservação do nosso património natural, a boa gestão dos nossos recursos naturais, nomeadamente com este desafio muito grande que a região está a ter no presente com a gestão da água. Sabemos que, não sendo um desafio novo com o qual a região já vive há décadas, mas de facto a situação no início deste ano trouxe-nos a uma situação de alerta. Mas depois falamos de sustentabilidade económica, ou seja, queremos claramente que sejamos uma região que produz riqueza, e aí ligando à questão social, que produz riqueza, mas que essa riqueza tenha reflexo nas comunidades locais. Aliás, hoje em dia, quando falamos sobre temas do overtourism, do turismo a mais, onde temos, e de facto, alguns destinos na Europa, não creio que seja de todo o caso de Portugal, muito menos do Algarve. Se calhar, se falarmos em alguns bairros em específico, em Lisboa ou no Porto, podemos identificar algumas questões dessas, mas que eu nem lhe chamo de overtourism, chamo-lhe situações que carecem de uma gestão por parte do turismo. E, portanto, daí a importância de termos dados, de monitorizarmos a atividade turística para percebermos onde é que estão, de facto, esses focos de pressão e onde precisamos de agir do ponto de vista da gestão, não de fechar portas. Das estratégias, sim. Pronto. Portanto, passa muito por aí. Agora, claramente, relacionado com esta temática, é muito importante que perante esta riqueza, estes impactos económicos que o setor gera do ponto de vista nacional e do ponto de vista regional, é muito importante que as nossas comunidades locais, que os nossos residentes sintam isso como benéfico também para a vida dos próprios no território. E esse acho que vai ser um dos principais desafios que o turismo vai ter nos próximos anos. Nós, do ponto de vista a nível nacional, temos comentado no âmbito desta discussão para a Estratégia 2035, em que se calhar os nossos focos nos próximos anos não vai ser tanto perceber se crescemos 2% ou 6% em dormidas, ou em hóspedes, ou em proveitos, mas sim de que forma é que o setor impactou no território e impactou na vida das comunidades locais e de que forma é que essas comunidades locais também elas experienciam esta riqueza que o turismo propicia ao território. Portanto, é muito por aí que eu vejo o caminho para o Algarve nos próximos anos. Continua a aposta na sua qualificação, na valorização da sua oferta, na diversificação em termos de produtos e em termos de mercados, mas uma clara aposta na sustentabilidade, naquilo que é a gestão do território e naquilo que é o trabalho que podemos fazer
também com as nossas comunidades locais, que é algo que fazemos até em diversas medidas. Nós às vezes temos ações promocionais relacionadas, por exemplo, com turismo de natureza, em que aproveitamos essas ações também para fazer sensibilização junto da comunidade local, até da comunidade estudantil. Nós temos um evento que é icónico para nós, do turismo do Algarve, que é o nosso Algarve Nature Fest, que é um festival de 3, 4 dias dedicado ao turismo de natureza, em que não só propiciamos experiências de turismo de natureza aos turistas presentes no território nesse período, também os residentes podem se inscrever para usufruir dessas experiências de turismo de natureza, mas depois fazemos uma vertente nesse evento que eu tenho muito, muito gosto em continuar a desenvolvê-la, que é ações de sensibilização com as populações estudantis do concelho. Ou seja, convidamos turmas das respectivas escolas para virem connosco também fazer atividades de turismo de natureza no território, porque achamos que esta consciencialização é importante. Numa outra medida, numa dimensão completamente diferente. Por exemplo, no âmbito daquilo que é o nosso Observatório de Turismo Sustentável, que nós temos na nossa região, aliás, que todas as regiões do país têm, até temos uma rede nacional e tudo inclusivamente, e até servimos, de certa maneira, de exemplo. Ainda na semana passada tive a oportunidade de estar em Maiorca, precisamente no Encontro Mundial de Observatórios de Turismo Sustentável, a partilhar muito daquilo que têm sido as nossas experiências, e nomeadamente aquilo que estamos a fazer ao nível da gestão da água, no setor do turismo na região do Algarve. E, por exemplo, no seio desse observatório, nós ao longo do ano desenvolvemos, por exemplo, inquéritos junto dos turistas para perceber a satisfação da visita, o que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos, as diferentes percepções. Também fazemos esses inquéritos às nossas empresas para perceber onde é que as coisas correram bem, onde é que correram mal, quais foram os impactos positivos, quais foram os impactos negativos. Mas depois, numa vertente também muito importante, fazemos também estes inquéritos às populações locais. E fazemos-lo ao longo do ano em diversos momentos. Fazemos na época alta, fazemos na época baixa. Que as percepções são muito diferentes. E é muito importante para nós, através daí, percebermos precisamente qual é a percepção do residente das nossas comunidades locais sobre os impactos do turismo. Sim. E, por exemplo, é tendo por base as respostas a esses inquéritos nos últimos anos, que nós podemos afirmar claramente que no Algarve não temos uma questão de turismo a mais. Em todos aqueles inquéritos que nós fizemos, não tivemos muito poucas pessoas, a grande maioria das pessoas, toda a gente dizia que estava ou que satisfeita com o nível de turismo que temos na região, ou até que ambicionavam ter mais. Portanto, de facto, não é um problema na região. Resumindo, o que o André está dizendo é mais turismo, mais riqueza, sustentável e com essa riqueza sendo distribuída. Não, a gente fala riqueza, não é riqueza só financeira, mas é sendo distribuída em forma de qualidade de vida, de que as pessoas estejam e vivam felizes e bem no Algarve. Até porque muita da nossa oferta... Errei no resumo? Exato, não, tal e qual, muito bem. Eu é que falei aqui um bocadinho mais. Não, mas no fundo é isso mesmo, até porque como nós também falamos, tudo aquilo que o setor do turismo acaba por produzir, acaba por ser também usufruível por parte das comunidades locais, por parte dos residentes. Quando é construída uma infraestrutura cultural que é muito visitada por parte dos turistas, também os locais lá podem ir. Sim. Quando os municípios investem, nomeadamente através daquilo que são as receitas que cobram ao nível de taxa turística em infraestruturas no seu concelho, são infraestruturas que são usufruídas não só por quem visita, mas também por quem lá reside. E, portanto, isso de facto é um aspecto muito interessante que tenho a trabalhar neste setor. Eu vou cutucar agora um assunto aqui que muito me interessa, que é, e esse voo direto para o Brasil, que eu já ouvi falar que é difícil, já ouvi falar que é fácil, já cutuquei o pessoal lá da Azul, né, da Companhia Aérea Azul, que eu falo que a Azul é uma companhia aérea que é a cara de ser a que pode fazer esse destino, porque ela se especializou no Brasil em fazer destinos secundários, no sentido de que as grandes empresas não queriam, e transformou esses destinos em fantásticos. Existe algum trabalho sendo feito com o Brasil? Porque o que eu sinto do lado dos brasileiros, que eu sei que são visitantes para Portugal como um todo de primeira grandeza, não sei em termos de números, mas imagino que seja dos mais importantes para o turismo em Portugal, mas que isso não se reflete no Algarve. No Brasil, quando a gente fala do Algarve, eu tenho que explicar, eu falo, não, vem cá, deixa eu pegar o mapa aqui. Porque o brasileiro, pela falta do voo direto, normalmente ele fala assim, eu conheço Portugal inteiro, conheço Lisboa, Fátima e Porto. Isso. Conheço Portugal inteiro. Eu falo, mas do sul ali nada. Não.
como se não existisse o sul de Portugal. Existe algum projeto nesse caminho? Estamos a trabalhar, aliás, eu diria que era da mesma forma como era um anseio da região, a ligação com os Estados Unidos, também é um anseio da região, uma ligação com o Brasil. Nesse sentido, estamos também a trabalhar da mesma forma, ainda não conseguimos concretizar, mas tenho essa expectativa, até arriscaria a dizer, até ao final do meu mandato. Gostaria muito de terminar o mandato atingindo também esse objetivo. Vamos fazendo trabalho nesse sentido, não só junto das companhias aéreas que podem eventualmente poder propiciar essa ligação. Também lhe confesso, gostava muito que fosse a TAP, como é óbvio. Gostávamos muito que a TAP fizesse uma aposta mais forte na região do Algarve, no aeroporto de Faro. Temos tido algumas conversações, sabemos dos constrangimentos a que a TAP está associada, neste momento associado àquilo que é o processo de privatização em curso, mas isso não deixa de que continuemos a insistir e a trabalhar com eles e disponíveis para trabalhar com outras companhias aéreas que possam vir a desenvolver essa rota direta com Faro, que seria de todo muito interessante e que seria o culminar também de um trabalho de promoção que temos estado a fazer e a reforçar nos últimos anos, de promoção do destino no sul da América. Portanto, não só no Brasil, mas ainda agora há relativamente pouco tempo estivemos na Argentina, em Buenos Aires, também a fazer promoção do destino Algarve numa feira de turismo muito importante que se organiza lá. Vamos já nos últimos 2-3 anos ao Brasil, à Festuris, portanto também um evento de turismo muito relacionado com o segmento de luxo que se organiza no Brasil e onde nós também temos estado presentes junto com outras regiões do país. E de facto só falta concretizarmos esta ligação direta para podermos então se calhar verificar ao nível do turismo brasileiro um exponencial de crescimento como aquele que viemos a verificar do mercado norte-americano aqui para a região do Algarve. Até porque também aqui, e há pouco também falávamos sobre isso, ao nível do turismo residencial, também todos sabemos o quão importante é a comunidade brasileira já em termos de números de residentes, não só na região do Algarve, mas em todo o país. E, portanto, também aí temos muitos embaixadores, sem dúvida alguma, para promover o nosso destino junto do Brasil e, portanto, é claramente também uma das nossas apostas e um anseio para a região concretizarmos essa rota. Já fica aqui meu compromisso, que não sei se vai ser a TAP, se vai ser a Azul, mas já tem um cliente garantido que eu tenho que ir ao Brasil 4, 5, 6 vezes por ano. Para mim ia ser uma bênção sair diretamente de Faro, ia ser fantástico. Quem sabe muito em breve aí. André, para a gente encaminhar para a parte final aqui do nosso bate-papo, que é o primeiro, né? Não é a Connect TV, a nossa missão é revisitar os temas muitas vezes, até porque os temas eles vão se modificando. Então, com certeza, em outras oportunidades, em outros programas, com outros apresentadores da casa aqui, você voltará para falar um pouco mais sobre a região turismo do Algarve. Para finalizar, esse momento pós-pandemia, onde teve essa crise também da guerra, que os valores subiram e agora parece que as coisas estão, se não voltando aos patamares antigos, pelo menos ficando uma coisa mais aceitável. Como é que você sente? Eu imagino que você tenha muita relação de trabalho com os empresários. Como é que você sente a predisposição dos empresários em investir em novos negócios, em qualificação dos negócios já existentes e em trazer mão de obra e qualificá-la no território? Porque a gente sabe que esses 3 itens aqui, e quando a gente fala da qualificação de mão de obra, a gente está falando talvez de uma das coisas mais importantes para o turismo, que é o atender. A forma como recebemos. Você pode... eu já fui para alguns lugares no mundo, eu não vou citar aqui para não ser deselegante, que o lugar era sensacional e eu não quero voltar nunca mais lá, porque as pessoas não estavam preparadas para atender com educação, com cortesia, até com nível de informação. Essa tríade aqui, e aí dando foco para a qualificação da mão de obra das pessoas. E aí, só esticando um pouquinho a pergunta, essas pessoas que vêm para cá têm que ser qualificadas para se fixar. E quando se fixa, a gente entra já num boom de outros problemas, que é a história da moradia cara. A gente sabe tudo isso. Como é que você enxerga como é que você tem sentido os empresários para fazer essa engrenagem funcionar? Tentando vir um bocadinho de trás para a frente. Ok. Pós-pandemia, de facto,
Acho que ficou evidente a capacidade do setor do turismo para dar resposta às adversidades todas que foram criadas pela pandemia e até mesmo a forma como o setor consegue dar resposta contínua a estes desafios outros que falámos, das guerras na Ucrânia, em Israel e até a questão económica, da inflação e das altas taxas de juros. Acho que durante esse período, pós-pandemia e até agora, claramente o setor do turismo conseguiu demonstrar, e os empresários em particular do setor do turismo, conseguiram demonstrar claramente a sua capacidade de reação, a sua resiliência, utiliza-se tanto essa palavra no período pós-pandemia, mas de facto conseguiram demonstrar que foi claramente aquele setor que foi rapidamente capaz de voltar aos números anteriores ao período da pandemia e continuar a crescer continuamente, como continua a crescer no momento, mesmo perante estes desafios e estas externalidades todas que falamos. Disponibilidade das empresas para investir e investimentos na região. É com muito agrado que vejo precisamente isso a acontecer quase todos os dias na região. Não só dos empresários que cá estão, mas também o nível de atratividade que a região tem para outros investidores, nomeadamente investidores estrangeiros. Se aqueles que já cá estão temos visto uma contínua aposta dos mesmos na requalificação da sua oferta, precisamente no sentido de elevar a qualidade não só das próprias infraestruturas em si, mas também dos serviços, é também com muito agrado que vemos grandes investimentos estrangeiros, como têm sido noticiados ultimamente, a acontecer na região, a verificarem-se na região, a concretizarem-se na região, nomeadamente e em particular também associado a este exponencial crescimento do mercado norte-americano, de marcas norte-americanas, de fundos norte-americanos que estão a investir muito na região neste momento, desde Vila Moura, Lagos, Vila Real de Santo António. Portanto, temos investimento estrangeiro, nomeadamente norte-americano, a concretizar-se na região, e isso, por um lado, é bom de ver, porque é sinal que a região é atrativa para estes investimentos, vem em potencial de exploração e de crescimento na região, e a nós é extremamente interessante porque eu diria que 100% ou 90% destes investimentos são investimentos que requalificam a nossa oferta e que elevam a qualidade da nossa oferta. E aqui permita-me fazer aqui uma breve chega no sentido de dizer que, também porque isso é uma questão também muitas vezes falada quando falamos de investimentos e de novos investimentos na região, é que também é bom de ver que muitos deles não empreendem nova construção. Estão a pegar em hotéis mais antigos, em edifícios abandonados e estão a transformá-los e a requalificá-los e a elevar a qualidade da oferta que nós tínhamos na região. Portanto, isso é extremamente e muito bom de ver. Indo à questão da qualificação dos recursos humanos, como disse e bem, é primordial para uma região que se distingue precisamente por isso mesmo. Para uma região, para um país, que eu diria que se distingue precisamente de muitos outros destinos turísticos que conhecemos e que lá está, e que reconhecemos que também têm bons hotéis 5 estrelas e praias muito bonitas e tudo isso, mas que depois, no atendimento, na forma como recebem as pessoas, nada tem a ver com como nós fazemos em Portugal e em especial no Algarve. Nós temos gosto em receber, nós temos gosto em partilhar aquilo que é as nossas tradições, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é o nosso património. Temos gosto em partilhar isso com quem nos visita. E, portanto, daí a questão da qualificação dos recursos humanos é muito importante. E aí temos dois desafios. Temos o desafio dos recursos humanos em si, que sabemos que não só no setor do turismo, mas em particular no setor do turismo, pelo peso que tem na atividade, carece de muitos recursos humanos neste momento, ao nível do alojamento turístico, ao nível da restauração, ao nível da animação turística, ao nível de muita atividade empresarial que temos na região, e tendo-os, é muito importante qualificá-los. E nessa medida, daria aqui duas notas. Uma, primeiro, no sentido de que tentamos dar resposta a essas necessidades de qualificação. E é esse exemplo, podia-lhe dar inúmeros exemplos de ações de qualificação que nós fazemos e que nós promovemos no sentido dirigido a um determinado segmento em específico, não só a nível do atendimento, da animação turística, da restauração. Vimos-lo a fazer nos últimos anos, mas permita-me destacar um programa que nós desenvolvemos desde o final do ano passado, em que, precisamente no final do ano passado, mais ou menos por esta altura, trabalhámos um questionário que enviámos a todas as associações representativas do setor na região e também diretamente às empresas, e que pedimos que fossem as empresas, os empresários, a identificar quais as necessidades de formação que identificavam para 2024. Ou seja, digam-nos o que é que precisam, que nós temos a oferta, obviamente com o apoio do Turismo de Portugal, consubstanciado naquilo que são as escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal que nós temos na região, com uma qualidade de oferta altamente reconhecida. Temos pessoas a saírem daqui formadas para as melhores marcas, para as melhores infraestruturas turísticas, diria eu, na Europa.
E, portanto, é fruto desse resultado, montámos um programa que chamamos Programa Competências Futuro Algarve, em que, em 2 fases, uma primeira fase entre janeiro e maio de 2024 e uma segunda fase a iniciar agora em outubro, precisamente de 2024, até ao final do ano, nos propusemos a atingir um universo de 1.500 formandos nestes programas de formação. Com 4 áreas identificadas, lá está, que resultaram das respostas dos questionários que foram feitos às empresas, ou seja, para adequarmos a oferta àquilo que é a procura, porque muitas vezes também reconhecemos há muita formação, mas nem sempre se adequa àquilo que as empresas procuram. Portanto, aqui nós procuramos dar uma resposta direta. Fazer o trabalho contrário, né? O que precisa? Vamos fazer. Então, está aqui. E assim fizemos. E, portanto, entre janeiro e maio, posso lhe dizer que impactámos em 900 formandos. E estamos agora precisamente a começar a segunda parte da formação. Portanto, é muito importante continuarmos com estas ações, mas acima de tudo, estruturar estas ações de capacitação e de formação em conjunto com as empresas, Sim. para darmos uma resposta concreta precisamente àquilo que anseiam. Ainda uma nota adicional relativamente a esta questão da qualificação, e referiu isso e é muito importante. Eu acho que é fundamental aumentarmos a nossa capacidade formativa na região. Porque se formarmos as pessoas na nossa região, será certamente mais fácil de os fixarmos nas nossas empresas e de que as pessoas fiquem a trabalhar cá. E nesse sentido, tenho desafiado as diferentes instituições de ensino associadas e com a oferta na área do turismo, desde a Universidade do Algarve até às nossas próprias escolas de hotelaria e turismo, Sim. ao ensino profissional que nós temos na região, que tenhamos a capacidade nos próximos anos de aumentar a capacidade formativa. Porque, de facto, será mais fácil, se calhar, para os nossos filhos, para os nossos netos, iniciarem a sua formação profissional na região. Sim. E ficar cá, e não ser como acontecia há muitos anos atrás, em que todos tinham que estudar para fora, e sabemos que quando as pessoas vão estudar para fora, depois é sempre mais difícil voltarem ao local de origem e de onde saíram. Portanto, eu acho que para fazer face a este desafio também da qualificação dos recursos humanos, é extremamente importante que aumentemos a nossa capacidade formativa dentro da própria região, com todos estes atores. Muito bem. Doutor André Gomes, enfim conseguimos bater esse papo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto e Muito estarei obrigado. sempre disponível para voltar e para termos mais conversas como esta tão agradável. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho. E eu falo que mais do que o trabalho, quem assume esse tipo de cargo, esse tipo de missão, tem que estar muito preparado, porque nem sempre as pessoas entendem o quão difícil é estar sentado atrás dessas cadeiras onde se tomam muitas decisões essas que mexem com as vidas de muitas pessoas. Então, é lógico, a crítica sempre é bem-vinda e ela tem que vir acompanhada preferencialmente de sugestões e boa vontade, até para ajudar que as coisas acontecem. Esse negócio de ficar só na internet reclamando, né? Isso acho que a gente tem que evoluir, e o próximo passo dessa troca entre poder público, entre empresas e a população e os formadores de opinião, tem que ser a gente partir para a participação. Peraí, isso está ruim? Eu vou criticar e vou falar, eu consigo ajudar neste sentido. Quando todo mundo conseguir fazer pelo menos um pouquinho isso, as coisas vão correr melhor para todos nós. Sem dúvida. Envolvendo toda a gente, é sempre muito mais fácil nós fazermos as nossas funções, nós atingirmos os nossos objetivos. E por isso também é algo onde nós apostamos. Acho que também um pouco aquilo que são as nossas organizações também o ajudam. Nós, na Entidade Regional de Turismo, nós temos dentro da nossa Assembleia Geral os 16 municípios, temos 14 associações representativas do setor, dos diferentes setores, do alojamento turístico, das rentacares, da restauração, tudo isso. Temos 2 sindicatos e temos um representante do governo. Portanto, dentro daquilo que é a entidade regional, eu até costumo dizer, creio eu que não existe uma entidade na região que represente toda esta massa crítica como nós temos dentro da nossa Assembleia Geral. E depois, por sua vez, ao nível da Associação de Turismo do Algarve, temos a possibilidade de, diretamente com os empresários, com uma participação ativa dos empresários, também continuar a desenvolver este trabalho. Portanto, creio que temos as plataformas ideais para continuarmos a atingir os nossos objetivos. Como diz um filósofo algarvio, amigo meu, vamos em frente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. A vocês que acompanharam o nosso programa, muito obrigado pela audiência. Continuem aí acompanhando nossas redes sociais. Muita coisa sendo programada ainda para esse final de ano. Tem muita novidade boa para 2025 que a gente já está trabalhando. Então, o importante é isso. Continuem conectados com a Connect TV Algarve e também com a Connect TV Brasil. Valeu! Muito obrigado.